necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões, sempre na companhia de César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e ex-presidente da USE de São Paulo. E é um programa sobre a autobiografia do César Perry, mas essa autobiografia mistura-se à história do movimento espírita brasileiro, né? Ele que conheceu o MOVE por dentro, né?
conhecendo seus bastidores, seus porões, e traz muita coisa interessante aqui, né? Bem, pessoal, é isso. Eu tenho 8 programas no meu canal. Amanhã, domingo, 8 da noite, tem um programa maravilhoso que é o Resenha Literária, uma figura para lá de carismática, pesquisador, documentarista Silvio Mariano. É uma forma de conversar, um jeito de conversar até diferente, né? Então, a gente vai abordar aqui os livros espíritas, né? E o Silvio vai trazer 2 livros aqui para ser abordado, né? Estevão e Paulo, não confundir com Paulo e Estevão, Estevão e Paulo, e o livro Biografias de Kardec, do Carlos Sete Baixas, né? Então, amanhã, domingo, 20 horas, convido vocês. E tem 8 programas, 4 aos sábados, 4 aos domingos, cada sábado um programa diferente, é isso que eu quero dizer. Cada domingo também um programa diferente, com Charles Kemp, com Carlos Sete Baixos, Leonardo Marmo Moreira, Ana Maria Miranda, Heloísa Pires, Luciano Clay, e esses 2 que eu citei, o de hoje, o querido César Perry e o Silvio Mariano. Ok? Então é isso, a gente vai, o tempo passando, a gente vai deixando registrado essas marcas, né? Eu entrei aqui para gravar e quando eu liguei a telona, né? Então, observando meus cabelos brancos aqui na costeleta, né? Coisa que há pouco tempo atrás não tinha, né? Então eu fico, meu Deus, a gente está amadurecendo, para não dizer envelhecendo, né? Amadurecendo na temporalidade, né? O tempo passa, vai havendo as transformações físicas, mas isso não tem importância. O que importa é esse brilho, o brilho do ideal, né? O brilho do entusiasmo, a chama acesa pela divulgação da essência do espiritismo genuíno, raiz, pautado na sua verdadeira historiografia, não é? Nas fontes primárias. Então vamos iniciar o programa da noite de hoje, elevando o pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui com César Perry, ouvindo as suas histórias, extraindo da sua memória substâncias primordiais para o devido entendimento, para pavimentar a nossa caminhada espírita isenta de atropelos, se Deus quiser. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, deixa eu colocar aqui seu César Perry, né? Está na hora de começar o programa. Vamos lá, 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões, um programa que é baseado nas memórias autobiográficas do César Perry, através dessa obra, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, já, que eu recebi há uns 3 anos atrás de presente do César Perry, e convidei seu César aqueceu da gente fazer esse programa sobre as suas memórias. Já. Mas antes de mais nada, seu César, boa noite, tudo bom? Como é que está São Paulo aí? Graças a Deus, está tudo bem. Estamos mais uma vez à disposição sua, Bruno. Me diga uma coisa, eu estou notando a voz um pouquinho diferente. A gripe passou por aí, pela residência de César Perry, foi? Sim, é consequência de viagens e de choque de temperatura. Seu César, só me diga uma coisa, e o Natal e Ano Novo vai ser com a família mesmo aí em São Paulo? Sim, exatamente. Em São Paulo com a família. O filho vem de Brasília também? Com certeza. Que bom. Seu César, dando prosseguimento hoje, a gente vai abordar a campanha Comece pelo Começo, né? Então, eu queria lhe fazer a primeira pergunta, né, fechada somente na campanha, né? Qual o significado dessa campanha? A campanha Comece pelo Começo era focada em quê? É focada em quê? Então, a campanha Comece pelo Começo surgiu exatamente com o objetivo de chamar a atenção, de estimular a leitura, o estudo e a divulgação das obras básicas de Kardec,
Então, começar pelo começo, começar pelo início da doutrina espírita, que são as obras de Kardec. É esse o objetivo. Muito importante. Me diga uma coisa, isso é de necessidade urgente, urgentíssima ainda hoje? Mais uma vez, é indispensável que essa campanha seja valorizada e intensificada, porque nós temos, diferente do que aconteceu há pouco mais de 50 anos, hoje em dia, nós temos uma proliferação de livros disponíveis, infelizmente, em grande parte das livrarias espíritas, dos centros espíritas, livros que não conduzem a nenhum raciocínio eminentemente kardeciano, muitas obras de autoajuda, eu diria que são obras que distraem os espíritas, mas não ilustram do ponto de vista doutrinário. Perfeito, perfeito, seu César. Seu César, essa campanha foi idealizada por Meri Seba em 1971 e posta em execução pela USE em 1972, né? Seu César, eu queria que o senhor falasse desde a idealização como foi e quando foi a primeira vez que o César Pérez de Carvalho travou contato com Meri Seba. Então, Miniceba era um publicitário, né, na época residindo em São Paulo, trabalhando profissionalmente em São Paulo e vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E ele fez uma proposta para o antigo Conselho Metropolitano Espírita, quer dizer, um conselho representativo da USE envolvendo a Grande São Paulo. E nessa reunião, que aconteceu em 1971, foi aprovado a proposta elaborada por Meri Seba de elaborar, de lançar uma campanha Comece pelo Começo. Entre os membros dessa comissão, além do próprio Meri Seba e de outros dirigentes, né, do antigo Conselho Metropolitano Espírita de São Paulo, estava, entre eles, Aparecido Belvedere, que residia em São Paulo, era vinculado e representante do Centro Espírita Carbachudo. Belvedere mudou-se para Matão uns 3 anos depois desse episódio. Então, o Meri lançou a campanha, primeiramente, na capital paulista, né? Que aconteceu em 1972, em nível de capital, mas dentro dos órgãos distritais da USE. E foi nesse meio de tempo que nós conhecemos o Meri Seba. Nós comparecemos em Marília, em abril do ano de 1972, para buscar, inclusive, Divaldo Pereira Franco, que tinha um roteiro de palestras na nossa região Araçatuba. E lá em Marília acontecia a segunda confraternização de mocidades espíritas do estado de São Paulo, a CONGESP. E foi nesse momento que estava na programação uma apresentação dessa proposta do Meri Seba, que nós assistimos, ficamos realmente bastante interessados, conversamos com ele, e a partir daí passamos a acompanhar, né, passo a passo, o lançamento dessa campanha. Ela aconteceu em 1972, em nível de capital São Paulo, né, nos órgãos da USE. Em 1975, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo Estadual da USE, então aí ela se estendeu por todo o estado de São Paulo. Seu César, me diga uma coisa, até o dia de hoje eu pensava que o Meri Seba era um estrangeiro radicado aqui no Brasil por causa do nome, né? Não procede, era brasileiro mesmo. Brasileiro, descendentes dele, né? Descendente de sírio-libaneses que vieram para São Paulo, né? No começo do século XX. Pela cronologia, não veio fugir do lado do regime de Bashar al-Assad, não, né, seu César? Não, de forma nenhuma, é muito Atrás. antes.
bem para trás. Mas, seu César, me diga uma coisa, o senhor falou que ele era publicitário, né? E eu sempre, até várias gestões já da FEB, então a figura dele, o nome dele, sempre foi muito citado. Ele, nesse campo da comunicação espírita, foi uma figura importante e merece ser sempre lembrada. Sem dúvida. O Merim, ele vivia o movimento espírita. Então, ele inicialmente estava atuando na capital, São Paulo, depois em Penápolis, próximo a Araçatuba, onde eu residia, né, em Araçatuba. Depois ele se mudou para Ribeirão Preto, e foi lá que ele se fixou até o final da sua existência física. E nesse meio de tempo, né, são mais de 50 anos, ele colaborou ativamente com várias propostas de campanha. Inclusive, amigo também de Nestor Mazotti, que era presidente da FEB e secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Merim elaborou propostas publicitárias, né, da campanha sobre a paz, sobre o bem. Isso é muito importante, essa contribuição que ele deu a todo o movimento espírita. E mesmo a campanha Comece pelo Começo, é interessante que, antecipadamente, a própria FEB, o Conselho Espírita Internacional, o SEI, que era administrado pelo Nestor Mazotti, aprovou essa campanha e a traduziu para vários idiomas. Então, nos anos entre 2002, em seguida, nós tivemos vários folhetos, né, da campanha Comece pelo Começo, vertido para outros idiomas e distribuído para diversos países. Então, ele sempre teve uma atuação muito significativa, presente no movimento espírita. E depois, na gestão de Nestor Mazotti, ainda como presidente da FEB, e na nossa como presidente da FEB, ele foi, na verdade, coordenador da Comissão de Comunicação Social do Conselho Federativo Nacional. Então, ele viajou por várias regiões do país, levando as suas contribuições com base no exercício da profissão e na visão e vivência doutrinária. Seu César, o senhor, à época, foi tomado de um entusiasmo, né? Pela ideia da campanha Comece pelo Começo, né? A minha pergunta para o senhor é em três tempos, já. Eu queria que o senhor traçasse uma linha do tempo aqui. Esse entusiasmo, o senhor vai arregaçar as mangas e colaborar na disseminação da campanha a níveis de Araçatuba, sua cidade, depois a nível estadual e depois a nível nacional, o senhor presidente da FEB. O senhor podia fazer essa linha do tempo aqui para a gente? Sim, vamos lembrar o seguinte: até o final dos anos 1960, no movimento espírita, os centros espíritas, na sua grande maioria, não estavam muito vinculados a propostas de estudos. Tinha algumas reuniões públicas com explanações doutrinárias, nem sempre, às vezes, com base em Kardec, mas em outras obras, e faltava realmente um toque de unidade, vamos assim dizer, para estimular a difusão do espiritismo, mas com base nas suas origens, que são as obras de Kardec. Então, quando surge essa campanha no começo dos anos 1970, ela vem preencher uma lacuna, e ela foi bastante estimulada e amplificada em todo o território do estado de São Paulo, patrocinada pela USE, com cartazes, folhetos, seminários, palestras, né? Isso é muito significativo. E isso contribuiu para que os centros espíritas voltassem os olhos para as obras de Kardec. E é interessante que depois, em nível nacional, o Nestor Mazotti, como presidente da FEB, evidentemente que estava sempre muito preocupado em focalizar
a disseminação, a propagação das ideias espíritas com base em Kardec. Então, isso teve realmente uma guarida na gestão do Nestor Mazotti. E na nossa, como presidente da FEB, nós estimulamos essa campanha e aí aconteceu um fato histórico. Veja, em novembro do ano de 2014, o Conselho Federativo Nacional aprovou a campanha Comece pelo Começo. Veja o hiato de tempo aí, né? 1972, a capital São Paulo, 1975, o estado de São Paulo, em nível nacional, aprovada como campanha apenas em novembro de 2014. E isso, sem dúvida nenhuma, é muito significativo. Em nível internacional, nós já até citamos que antes mesmo da FEB, por estímulo do Nestor Mazotti, a campanha já era vertida e divulgada em vários idiomas. Então, isso é muito significativo e a gente tem que fazer aqui um registro histórico. Eu disse que, na época da elaboração e aprovação da campanha, pelo Conselho Metropolitano da USE São Paulo, em 1971, e a aplicação em 1972, ali estava Aparecido Belvedere. Ele, depois, em 1974, ele se muda para Matão e vem a colaborar com a Casa Editora O Clarim. A Revista Internacional do Espiritismo, em vários momentos, ela fez parceria com a USE, inclusive no período em que nós estávamos como presidente da USE, que havíamos lançado um jornal chamado Dirigente Espírita. Então, nós fizemos uma parceria com a Revista Internacional do Espiritismo. Nós publicávamos mensalmente matéria, a divulgação da campanha Comece pelo Começo, na Revista Internacional do Espiritismo, a RI. Então, com isso, a campanha foi se disseminando. Então, César, eu queria lhe fazer uma pergunta e que ela se reveste de uma importância histórica, não é? Histórica. Veja bem, essa campanha chega com um hiato de tempo, como o senhor falou, imenso, né? Mas chegou a nível nacional, né? Senhor presidente da FEB, né? Campanha Comece pelo Começo. Me diga uma coisa, a gente sabe, senhor César, isso aqui não é nenhuma crítica, nenhuma contestação, isso é uma constatação histórica, né? Que com a sua saída da FEB, muitas iniciativas, né? De como o César Perry pensava a nível de unificação, né? Trabalhos que o senhor implantou, estudos como o NEP, foram deixados de lado, né, senhor César? Isso é uma constatação. Me diga uma coisa, pelo menos isso eu pergunto, a campanha Comece pelo Começo permaneceu na FEB ou retiraram por conta do César Perry? Olha, parece-me que a logomarca da campanha persiste. Agora, sinceramente, eu não vejo ações, né, no sentido de estimular a campanha Comece pelo Começo. Entendi. Quer dizer, não tiraram, ela permanece lá, mas não há aquele ativismo da sua época, né? Para trás, não há mais. É uma pena, né, seu César? É uma pena. Aí me diga uma coisa, e como anda hoje, na contemporaneidade, a USE com relação à campanha? A USE relembra constantemente da campanha nas suas publicações bimestrais do jornal, agora a revista digital Dirigente Espírita. Ali sempre aparece a divulgação da campanha. Inclusive, foi feita a lembrança, né, da aprovação há uns anos atrás pelo Conselho Metropolitano Espírita e sempre assinalando, né, a importância, o significado dessa campanha para a melhor organização doutrinária dos centros espíritas. Bom, aí, seu César, o senhor falou que a campanha foi lançada, havia, como ainda há hoje, né?
uma proliferação de livros espíritas. Eu fico impressionado, seu César. É o momento que eu vejo como a minha evolução espiritual é tarda. Tá? Eu confesso ao senhor, um momento que ainda me dá uma irritação, uma breve irritação, é quando eu entro em certas livrarias espíritas, viu, senhor César? Eu vejo como ainda a minha reforma íntima precisa ser feita, porque o meu estômago dobra, né? Com certas publicações e modismos que se espalhavam pelo movimento espírita, mas também, senhor César, eu queria muito saber do senhor aquilo que foi implantado, né? Os estudos apostilados da obra de Kardec. Lá atrás, eu confesso que eu fui muito esperançoso, vibrei, mas hoje em dia são apostilas longérrimas. E eu pergunto ao César Perry, por exemplo, o EG e o EAD. Tá? Seu César, isso foi uma iniciativa realmente que logrou êxito, ela tem um valor exponencial, ou é melhor mesmo ir diretamente nas obras de Kardec? Veja bem, Bruno, são questões aí de tempos, né? De época. Quando o ESD estava sendo lançado no começo dos anos 1990, ele surgia na forma de fascículos ainda. E nós éramos o presidente da USE em São Paulo. Eu confesso que nós não adotávamos o ESG durante a nossa gestão, que se prolongou até julho do ano 2000. E, veja, depois foi transformado em apostila, né? E foi criado também o EAD, um outro curso, né? Apostilado. Na nossa experiência de professor universitário, nós vivemos, no comecinho dos anos 1970, a presença de apostilas. Porque as apostilas, é bom lembrar o seguinte, elas surgiram nos anos 1960 com os cursinhos preparatórios para vestibular. Foi aí que surgiram as apostilas. E aí começou a se expandir e contaminar em várias áreas. Mas, ao longo da nossa trajetória como professor universitário, nós chegamos à conclusão que a apostila bitola o aluno, porque ele está vendo aquele material que foi organizado por um professor ou por uma equipe de professores, mas expressa a tendência e o pensamento de um professor ou de um grupo de professores. Então, nós, depois de muito tempo, começamos a verificar que o ideal era voltarmos às origens, nos tempos em que as pessoas estudavam pelos livros, disponíveis nas bibliotecas e hoje até mais facilmente disponíveis na rede digital. Então, veja, é importante que esse esquema de uso de apostila ele foi diminuindo nos anos 1980, 1990 e no ano 2000, restando apenas esses cursos comerciais, vamos assim dizer, né, que existem em várias áreas e que adotam e vendem apostilas. E isso contaminou o movimento espírita e gerou aí alguma dessas espécies de apostilas ou de cursos apostilados. A nossa opinião não é favorável, tanto que nós nunca divulgamos. Mesmo no período em que nós estávamos como presidente da FEB, nós mantínhamos uma certa cautela, não é, em estimular o estudo dessa forma. Tanto é assim que, durante a nossa gestão como presidente da FEB, ainda interino, em 2012, nós implantamos o primeiro curso sobre Evangelho segundo o Espiritismo na história da FEB, que já tinha quase 130 anos. E esse curso estava estribado no quê? No contato direto e no estudo direto do Evangelho segundo o Espiritismo, sem usar apostilas. Então, é essa a nossa opinião. Nós achamos que as apostilas, elas refletem sempre ou são induzidas pelo pensamento, pela orientação do organizador. E
as pessoas têm que conhecer os autores, têm que aprender a manusear o livro, a viver o livro. E hoje a gente tem muitas facilidades outras, como e-book, né? E outros acessos digitais que podem fazer com que as pessoas consultem as obras. Então, isso é muito significativo. E, inclusive, há pouco tempo nós estávamos conversando com alguns companheiros espíritas e que estavam lembrando que hoje em dia é raríssimo você ver espíritas, em geral, e centros espíritas, fazerem referências às obras clássicas do espiritismo. Os grandes pesquisadores que publicaram obras marcantes, né, e que estão disponíveis até hoje, obras essas que foram lançadas na primeira metade do século XX, e que são obras que estão presentes e válidas até a atualidade desses pesquisadores. Então, isso falta, como também o contato direto com obras de cunho filosófico, as obras de Leon Denis, por exemplo. Então, é muito importante que a gente comece a retomar no centro espírita o estímulo para que as pessoas conheçam que há uma literatura espírita, desde as obras básicas de Kardec até algumas obras clássicas que a consolidam, e que isso é indispensável para uma mais ampla compreensão, né, do pensamento espírita. Seu César Perry, eu queria dar um breve depoimento, porque é inspirado na sua pessoa, nesse contato aqui no programa, não é? Lá na Casa dos Humildes a gente faz um estudo em grupo da Revista Espírita, não é? E eu procuro a bibliografia em torno da Revista Espírita e as obras de Kardec, exatamente os clássicos, né? Denis, Delane, Flammarion, Bolzano, só para estimular o pessoal a ler essas coisas, porque realmente. Sim, Aí eu já emendo a pergunta para o senhor. Né? Seu César, essa campanha ela não é só importante, não foi e nem é só importante para os neófitos ao adentrar ao Espiritismo e direto à fonte, a obra de Kardec. Mas também eu pergunto ao senhor, ela é importante também para os expositores. Por que, seu César? Hoje a gente vai assistir uma palestra, então tem oradores que falam sobre física quântica, constelação familiar, e Kardec passa ao largo. Como é que o senhor vê esse momento também da exposição espírita? Está faltando Kardec? a minha preocupação é a mesma da sua. Eu fico pasmo às vezes, né, quando eu acompanho uma ou outra exposição verbal, em que os expositores não entram na essência do pensamento kardeciano e ficam lá com ilustrações, com comentários, com raciocínios tirados de outras obras, eu diria de outras tendências, né, espiritualistas às vezes. Isso é lamentável. Pois está faltando um bom senso doutrinário em boa parte dos centros espíritas do país. O seu César se cuida muito no movimento espírita, né? Da mediunidade e tudo. Seu César, há que se ter um cuidado muito grande com a tribuna espírita. Sem dúvida. É por isso que é importante que a gente comece a valorizar expositores que tenham fundo doutrinário. E nós temos visto aí muitos aí que interessantes, né? Mas que usam, entre aspas, a chamada inspiração. Eu diria que é um risco você ficar fundamentado em inspiração se você não tem uma boa base doutrinária. Eu vou dizer por quê. Os espíritos desencarnados, nossos orientadores, acionam a nossa memória espiritual, acionam aquilo que a gente já conhece, aquilo que nós estamos arquivando, né, na nossa mente espiritual. Então, se você não tem esse conteúdo, aí você fica na base
de apelos emocionais, contando histórias, né? E pegando, às vezes, trechos ou cenas da atualidade, tirada de filmes, tirada de um outro livro que pode ser de sucesso, mas nada que tenha efetuadamente uma base kardeciana. Então, eu acho que nós precisamos, no movimento espírita, sermos mais sérios, sabe? Porque nós vemos muitas vezes aí momentos de exposições verbais, o pessoal ri, bate palma, vibra, e quando você vai ver, não tem nenhuma fundamentação, nenhuma base doutrinária. Foi mais um chamamento, um apelo emocional. Seu César Perry, no final eu vou até querer a sua palavra sobre o momento do Divaldo Franco, né? Mas o Divaldo é um expositor que tem um momento, né, de graça, que é um momento de todo mundo espairece, sorrir, mas Divaldo é doutrinário, é evangélico. Seu César está proliferando a coisa da picardia nas palestras espíritas. E é exatamente isso. A coisa engraçadinha o tempo todo. Todo mundo rindo muito, né? Então é um certo exagero, né, seu César? Sem dúvida. Eu vou, inclusive, relatar aqui um fato, um depoimento. Há poucos anos atrás, eu fui convidado por um grupo de espíritas de outra região, inclusive, que teriam um evento em homenagem a Chico Xavier. E pediram que eu fizesse uma palestra relatando episódios interessantes e humorísticos de Chico Xavier. Eu respondi que eu não sou humorista, que eu sou expositor espírita, e não fui. É porque viram um stand-up espírita, né? Que estão querendo fazer, né, seu César? Pelo amor de Deus. Exatamente. Mas, seu César Perry, aí, continuando a necessidade do estudo de Kardec, as pessoas lembram muito aquele primeiro encontro, não é, do Emmanuel com Chico, em 1931, lá no açude de Pedro Leopoldo, né? A questão da disciplina, disciplina, disciplina. Mas o Emmanuel alertou o Chico para essa questão da necessidade de Kardec, seu César. Sem dúvida, ele disse que se ele, Emmanuel, um dia dissesse alguma coisa diferente de Jesus, de Kardec, que Chico o abandonasse, mas permanecesse fiel a Jesus e Kardec. Então, ele deu toda a diretriz ao Chico. E foi essa diretriz que o Chico seguiu. As obras de Chico, várias delas, são comentários explícitos, né, claríssimos, e citando trechos das obras da codificação kardeciana. Isso é muito importante. O que é que o senhor acha daquela expressão do Emmanuel, né? Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, isso está registrado num livro chamado Opinião Espírita. E nesse livro, que já tem aí 60 anos de publicação, fica muito claro que Jesus abre uma porta mostrando uma outra perspectiva de vida para todos nós, tanto de vida eterna como de senso moral. Mas a chave para nós conseguirmos acionar essa porta, sem dúvida nenhuma, é a obra kardeciana. Ou seja, Emmanuel está se fundamentando na apresentação, inclusive, que Kardec fez do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele escreveu que essa obra seria a chave para nós decifrarmos as palavras ininteligíveis dos textos bíblicos. E aí ele entra com todo o esclarecimento fundamentado na certeza da imortalidade da alma, para que a gente possa entender a mensagem de Jesus. Então, essa mensagem de Emmanuel, do livro Opinião Espírita, ela está fundamentada em Kardec. Seu César, houve um momento em que o Emmanuel homenageou a obra de Kardec, como
Se houve, como foi essa homenagem? Olha, várias obras psicografadas por Chico Xavier, elas fazem citação a Kardec e estimulam o estudo de Kardec através de vários espíritos. Mas Emmanuel, na época em que estava se completando 100 anos da codificação, ele foi escrevendo livros homenageando cada um deles. Então, assim surgiu Religião dos Espíritos. Então, há mais de 60 anos atrás, comemorando na época 100 anos de O Livro dos Espíritos, detalhando perguntas, respostas e alguns itens chaves daquela obra inaugural do Espiritismo. Depois, é interessante que nós temos aí uma sequência de obras. Nós vemos aí uma obra, Seara dos Médiuns, né? Tratando do livro dos médiuns. Depois nós temos o livro da Esperança, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nós temos o livro Justiça Divina, sobre o céu e o inferno. Ele apenas não escreveu uma obra sobre a Gênese. Por que, seu César? Isso me chamou a atenção já há tempo, já. Por que o Emmanuel não fez também uma obra homenageando a Gênese? E há alguma obra sucedânea aqui que possa ter feito esse papel? Veja bem, a linha de raciocínio de Emmanuel e o teor das suas manifestações espirituais estão sempre no sentido filosófico e de aplicabilidade de religião ou de religiosidade. O livro A Gênese é um livro que entra mais na ótica científica do contexto que Kardec viveu no século XIX. Então, ele não escreveu, não sabemos exatamente a razão, mas nós gostaríamos de lembrar desse perfil intelectual de Emmanuel, e que, quando André Luiz escreveu o livro Evolução em Dois Mundos, a apresentação foi feita por Emmanuel. E na apresentação, ele trata de questões chaves do livro A Gênese, Perfeito. e que foram desenvolvidas por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Seu César Perry, né? Tá vendo aí o que é que a gente conversar com quem sabe das coisas, né? Nunca eu tinha pensado nisso e nunca ouvi isso de ninguém. Mas é muito lógico, é realmente, né? Então, quando as pessoas falaram, não, li um livro mais atualizado que homenageia, trata da Gênese, Evolução em Dois Mundos, né? Evolução em Dois Mundos. Seu César Perry, a penúltima pergunta, que é a última das suas memórias hoje no programa, não é? Ainda sobre a campanha Comece pelo Começo, a necessidade de estudar Kardec, né? Há uma mensagem muito importante do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, unificação, né? O Dr. Bezerra, tanto quanto Emmanuel, né, também alerta que em cada local a gente deve divulgar, fazer algo, tomar uma iniciativa para reverenciar a obra de Kardec. Exatamente. Você citou uma mensagem que nós consideramos marcante, porque pela psicografia de Chico, em 1963, Bezerra escreveu essa mensagem unificação, e eu vou chamar a atenção de um detalhe. Em 7 parágrafos, Bezerra cita Kardec e estimula o estudo e a base em Allan Kardec. Isso significa o seguinte: o espírito desencarnado, Bezerra de Menezes, ele adota a essência, a base da obra de Kardec. Muito diferente de quando ele foi encarnado e que ele divulgou outras obras que são conflitantes com Kardec. Então, é um detalhe muito interessante isso, não é? As recomendações de Bezerra de Menezes nessa mensagem unificação.
Seu César, eu lhe perguntei sobre a frase do Emmanuel, né? Jesus é a porta, Kardec é a chave. Eu queria que o senhor comentasse uma frase que eu acho importante do Bezerra, né? Kardecizar é a nossa legenda de agora. Sim, ele foi determinante, né? Ele foi claro, incisivo nas orientações que ele nos deu pela psicografia de Chico Xavier. Essa é a tônica de Bezerra de Menezes. Ele, desencarnado, jamais citou outra obra como aquelas que ele divulgava enquanto encarnado. Bom, seu César, a gente aqui está num programa de memória, de historiografia. As obras, o Bezerra viveu na época, né, onde se divulgou um tempo aqui no Brasil as obras de Jean Baptiste Rustin, né, os quatro evangelhos, que não trata nada de espiritismo, né, longe do espiritismo. E hoje isso foi superado, né, mas é importante, César Perry, o espírito, quando chega no plano espiritual, né, tem a visão real das coisas, né, seu César? Exatamente. E isso é muito importante porque mostra, né, que Bezerra de Menezes, em espírito, está vinculado às hostes, aos propósitos definidos por Kardec. Agora, deixa eu lhe fazer essa pergunta que veio a propósito, né? A par disto, né, o Bezerra em vida teve essa aproximação com a obra de Rustem. O senhor acha justo, né, então, colocar a margem como se fosse, sem importância alguma, uma figura deste que é considerado o Kardec brasileiro e tão homenageado por Chico, por Divaldo, por todos. Isso não tira o valor, apesar desse detalhe humano da passagem de um espírito na Terra, não é, seu César? Olha, sem dúvida. Inclusive, essa frase Kardec brasileiro, desculpe minha sinceridade, ela foi um exagero da época, porque foi no auge, né, do início do trabalho dele como líder espírita, que alguém, numa palestra na cidade do Rio de Janeiro, citou e colocou como Kardec brasileiro. Mas, na verdade, ele não faria jus, não é? Ele foi, na verdade, o exemplo da bondade, da doação, do coração. Esse foi o grande trabalho dele, porque mesmo o trabalho de difundir Kardec na FEB, o trabalho de estimular a união foi feito pelo sucessor dele, pelo Leopoldo Cirne. Inclusive, convocou um congresso nacional, né, em outubro do ano de 1904 para comemorar 100 anos, o centenário de Kardec. E isso é importante a gente lembrar desses detalhes que não deslustram em nada, né, todo o mérito e todo o trabalho dele. Mas a gente pode lembrar também que, por outro lado, existe muita mitificação, né? Muita idolatria de vultos espíritas, inclusive com relação a Bezerra de Menezes, apesar de todos os méritos dele. O senhor falou nem Bezerra, agora nem também essa necessidade que o movimento espírita tem de até materializar Kardec, buscar reencarnação de Kardec, né? É Ninguém outro, merece isso, é justo disso, né? é outro exagero, né? É aquela ideia de que você tem que ter, vindo da igreja, né, um santo, um vulto, né, para você fazer a mitificação aí. Ok, seu César Perry, a gente está encerrando, né, mais um programa do ano, o último programa do ano de 2024. Seu César, renovar o contrato, o senhor topa permanecer, manter o programa em 2025? Sem dúvida, Bruno, nós estaremos à disposição para a continuidade desses diálogos em 2025. Que maravilha! Mas, seu César, eu deixei para o final. O senhor sabe a época de Natal, né? É uma época de emotividade, né? Isso é indubitável, né? Uma época que todos nós a gente fica um pouquinho mais sensível e a gente, né, foi impactado, né, seu César? O movimento espírita
pela doença do Divaldo, né? O câncer na bexiga, né? Então, Divaldo, com 97 anos, passando por esse momento de dificuldade, isso traz um enternecimento, uma emoção diferente no coração da gente. O senhor foi amigo de Divaldo, é amigo de Divaldo de longa data, né? Como se eu vê o semeador de estrelas nesse momento, todas as nossas orações, né, seu César? Sem dúvida. Inclusive, nós estivemos na Mansão do Caminho em Salvador no dia 19 de novembro para a apresentação do filme Benedita Fernandes, né, O Legado da Superação, onde Divaldo é um dos entrevistados. E após a apresentação do filme, nós fizemos uma palestra no auditório, né, da Mansão do Caminho, onde nós fizemos uma homenagem histórica, né, a Divaldo Pereira Franco, por tudo que ele representa no movimento espírita brasileiro. Mas ele já estava enfermo e nós temos que reconhecer o seguinte: o estado de saúde dele realmente inspira muitos cuidados, não só pela idade, como pelo tipo de tratamento e pelo tipo de lesão. E nós temos que começar a compreender a necessidade de respeito, né, às condições das pessoas nas fases em que elas se encontram em suas vidas. Então, o Divaldo merece o nosso respeito, as nossas orações, mas sem ficarmos depositando, como muita gente imagina, que ele estará sempre à disposição para isso ou para aquilo. Vamos lembrar de todo o trabalho que ele já fez, né, durante esses seus 97 anos de vida física. Seu César, o homem propõe, Deus dispõe, né? E Divaldo, vários 100 anos, né? Mas a gente sabe que Divaldo está pronto para voar, pronto para deixar o corpo, né? E fazer jus a tudo o que ele merece, por tudo que ele semeou aqui na Terra. Seu César Perry, Feliz Natal, viu? Feliz Ano Novo. Obrigado Para para todos nós e para todos os internautas. E também o senhor sabe que agora o senhor tem uma nova caravana de amigos, né? Porque em 2024 o César Perry conheceu, veio à nossa Casa dos Humildes, né? Foi muito bem tratado e recebido, viu, dona Célia? Dizer a dona Célia isso, que César Perry foi bem tratado, bem recebido, né? A pão de ló, viu? Tapete vermelho. Seu César, os amigos também da Casa dos Humildes, desejo tudo de bom para o senhor, viu? Obrigado, um grande abraço a todos os colaboradores e participantes da Casa dos Humildes. E nós estamos programados, né, de retornarmos aí em maio, né, de 2025. Em maio, os 60 anos da Casa dos Humildes, viu? Olha lá. Bom, então vamos encerrar a última oração do ano do nosso programa com o senhor, seu César Perry. Vamos então agora agradecer ao alto, a espiritualidade que tanto nos supre, nos ampara, pelas oportunidades benditas que temos recebido ao longo das nossas existências. E rogarmos a esses espíritos amigos que agora, nesses momentos mais leves, né, de homenagens e rememorações de Jesus, que é, na verdade, a nova de grande alegria para todos nós, que isso possa permanecer na nossa intimidade espiritual no transcorrer do próximo ano, junto aos nossos lares familiares, aos nossos núcleos de trabalho e no contexto social. E assim, contando com a proteção superior e com as bênçãos de Jesus, é que nós encerramos esse nosso programa. Bom, encerramos o nosso programa. Janeiro, logo ali às portas, né? Estaremos aqui com mais um Memórias e Reflexões. Quero dedicar esse programa a você, minha mãe Eva, que habita o plano espiritual. Minha mãe, te amo, não é? Estaremos aqui no ano bom de 2025, seu César. Gratidão por tudo, viu? Obrigado.